por que você deveria gamificar a sua vida. Já pensei sobre isso algumas vezes, mas nunca vi um vídeo com esta proposta aqui. Como ela sempre faz vídeos muito bons, eu já vou deixar o like antes de começar este vídeo aqui. E sugiro você a fazer o mesmo no vídeo dela e no nosso vídeo aqui também, beleza? Vamos lá. De se engajar em tarefas que são importantes para você, que são importantes para o seu progresso, ou para aprender alguma nova habilidade da melhor forma possível, por se sentir mais travado e, por consequência, vem a procrastinação quando a gente não consegue executar as coisas da melhor maneira, ou até mesmo porque você quer, por curiosidade, implementar alguns métodos diferentes da psicologia baseada em evidência na sua rotina para deixar as coisas fluírem melhor. Por muito tempo eu tive um problema sério aí de me engajar em tarefas e em compromissos dos quais eram mais rotineiros. Muito tempo eu culpei o TDAH também, que eu já fui diagnosticada, e eu ficava pensando, bom, é por isso, então logo eu não tenho o que fazer. Mas ao longo dos meus estudos de psicologia, eu sou psicóloga, Lisa Guerra, e eu fui aprendendo um pouco de ferramentas e formas de enxergar a nossa vida e as coisas que a gente precisa executar para tornar o processo um pouco mais agradável, um pouco mais tragável, ao ponto de que as coisas fiquem mais automatizadas. E é claro que entender o processo e entender como aplicar essas ferramentas na nossa vida é o que dá aí o tempero e o que deixa a gente fazer as coisas com uma maior clareza, com um maior objetivo e um propósito. Por isso eu separei 5 pontos muito importantes sobre gamificar a nossa vida num olhar e num aspecto da psicologia baseada em evidência. Então, utilizar essas ferramentas de uma maneira... Aí eu já gostei, cara. Eu gosto dela porque ela sempre traz os pontos dela, né? Não é tipo, só a opinião dela. Ela traz realmente o estudo, o resultado de um estudo, ela traz a fonte pra gente de como que chegaram a essa conclusão. Não é eu acho tal coisa. Ela sempre traz isso. E isso é bem difícil de achar. diferente e adaptada para uma gamificação. Porque afinal a gente não é de ferro, a gente gosta de se divertir durante o processo e deixar as coisas um pouco mais didáticas. Então é uma livre adaptação das ferramentas que eu fiz de uma maneira a ficar mais próxima de games e linguagem do mundo dos games, como o XP e afins. Muito disso eu também peguei do meu TCC, que eu fiz sobre benefícios cognitivos de jogos digitais na infância. A implementação deles foi uma revisão bibliográfica que ainda não saiu para publicação, mas foi recomendado pela banca, então logo a gente pode divulgar por aqui. E eu espero que vocês aproveitem esses 5 pontos que foram separados ao longo desse vídeo pra gente poder se desenvolver melhor. Para entender os conceitos de neurociência e as ferramentas que a gente vai abordar de forma prática para você usar na sua vida, vamos imaginar que a gente é um personagem de videogame, ou melhor, de RPG. Assim a gente vai poder entender os termos, como funciona esse processo de recompensa, ou melhor, as nossas loot boxes, como o nosso ganho de XP, ou seja, o nosso nível de engajamento nas tarefas, vai ajudar a gente no resultado e nas skills que a gente quer upar, ou melhor, as habilidades que a gente quer desenvolver. Sabe qual outra skill pode te deixar na frente dos outros jogadores? Programação, data science, front-end, back-end, inovação e gestão, e tudo isso e mais você encontra na Alura, a maior plataforma de tecnologia do Brasil. Toma esse ad. Encaixadíssimo. As formações da Alura são completas desde você que quer começar na área tech, até para fazer uma transição de carreira ou para quem quer aprofundar os conhecimentos. Porque com apenas uma matrícula você vai ter acesso por um ano inteiro a todos os conteúdos da plataforma. Sem falar que tem aí um ponto fortíssimo que é a comunidade exclusiva, onde milhares de alunos e alunas vão poder estudar juntos sobre tecnologia. A partir do plano Pro, você ainda vai ter o auxílio da Luri, a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar a estudar, a aprofundar os conhecimentos, tirar dúvidas, sem falar que também pode te indicar cursos de acordo com o seu próprio objetivo. E eu, se fosse você, aproveitava que a Alura deixou aí 15% de desconto para nossa comunidade usando o cupom LISAGUERRA ou clicando no link da descrição, apontando a sua Pokédex aqui pro QR Code que tá na tela. Bora! O primeiro ponto importante relacionado à psicologia e de como a gente pode gamificar a nossa vida, eu gosto de chamar de side quest e main quest. O nome já fica mais intuitivo, né? Mas o ponto é que quando a gente olha para comportamento na psicologia, um comportamento sem função, ele tende a parar de ser executado, ele tende a ser extinguido. Isso foi muito útil pra gente quanto ser humano por muito tempo. Afinal, você poderia ficar empurrando uma árvore por dias, horas, meses, anos e não ter resultado algum naquele comportamento de derrubar a árvore. Logo, não faria sentido executá-lo. Então, o ser humano entende que aquele comportamento não traz resultado, e o que ele faz? Ele inventa ferramentas e técnicas para daí sim conseguir derrubar aquela árvore. Então, não retorno após um comportamento faz com que esse comportamento pare de ser executado e redirecionado para outro objetivo, outra coisa, que vai te facilitar e te trazer algo em troca. Então, é mais ou menos assim que funciona o nosso processo de comportamentos e o porquê eles existem. E também é por isso a nossa dificuldade de entender alguns conteúdos da escola quando a gente não vê um motivo do qual a gente precisa aprender ele. Não tô falando só da fórmula de Bhaskara, mas como um todo no nosso sistema educacional. A escola inteira, cara. Eu falo isso, né? Às vezes os professores ou as pessoas que gostam muito da escola ficam bravos comigo, assim, né? Até na minha vida pessoal, próxima de colegas e amigos, eu falo isso direto, cara. Ok, eu aprendi, né, alfabetização e tal, mas depois ali da quarta, quinta série, cara, você aprende muito mais coisas que você não vai utilizar
do que coisas que você vai utilizar. Então, assim, se eu tô gastando, né, o tempo da gente é o nosso bem mais precioso. Então, se eu tô utilizando o meu tempo, né, gastando o meu tempo para aprender algo que eu nunca vou usar porque eu sou obrigado a ter que entender minimamente aquilo para ali, né, passar na escola e não sei o que, não reprovar e ter que fazer o ano de novo, eu na verdade eu tô perdendo o tempo da minha vida. Então eu sempre achei, né, que se você pudesse escolher mais ou menos aquilo que faz algum sentido para tua vida, para você ir estudar e se aprofundar, você ia ser um adulto muito mais preparado para o mercado de trabalho, entendeu? Porque você já ia estudar coisas visando uma profissão e tal. Ah, mas nem todo mundo já sabe o que vai fazer na sua vida adulta, quer trabalhar, ou que sabe o que vai fazer. Tudo bem. Por isso que eu acho que você tem que ter noções, realmente, noção, tudo, tudo normal, noções. Agora, vou me aprofundar em química, vou me aprofundar nisso, vou me aprofundar em biologia, de acordo com a sua afinidade com aquela matéria que você pretende utilizar aquilo ou não. Ah, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu gosto muito de biologia. Opa, vou me aprofundar nisso aqui, depois eu vou ver algumas profissões que, sei lá, fazem sentido com eu me aproximar nesse tipo de conhecimento. E isso você abre espaço nas escolas para que você tenha outras matérias que hoje a gente não tem, que faz muito sentido, né? Outras tipo assim, que são mega batidas e é um consenso, todo mundo fala que tem que ter aquela educação financeira, você tem que noções, cara, tipo, tem que, na minha opinião, né, você tinha que ter mais estudos, mais coisas relacionadas à ética, a mais desenvolvimento pessoal em alguns setores, porque você sai da escola do ensino médio ali e você é uma pessoa totalmente não preparada pela escola para a vida adulta, entendeu? Então se vira, ou você aprende isso em outros lugares e tal, por experiência, ou você vai penar um pouquinho para aprender, entendeu? Então, trazendo isso para a linguagem dos games, pra gente tentar já gamificar o rolê, não ter um objetivo claro para sua main quest, para sua missão principal, faz com que aquela missão perca o sentido. E perdendo o sentido, perdendo a retribuição que ela pode te dar, o comportamento tende a ser extinguido. Então, definir bem o seu objetivo ao longo da sua missão principal é um dos fatores mais efetivos para que o seu comportamento seja executado. Afinal, você vai ver o propósito do qual aquele comportamento existe. Ele não vai estar ali à toa, logo ele não vai ser extinguido tão facilmente. E é claro que quando você tem a sua missão principal, a sua main quest nos jogos, muitas vezes a gente esbarra também nas side quests. E essas side quests são missões secundárias, que por mais que elas possam parecer boba ou não ter tanta relação, se você não faz elas, grande chance do seu personagem no videogame não acabar evoluindo tão rapidamente. Então as side quests muitas vezes nos dão XP adicionais, nos ensinam habilidades e informações importantes para a história como um todo. Quando o jogo é bem desenvolvido, né? Quando ele não tá só enchendo linguiça ao longo do mapa. Então entender a importância das pequenas coisas, das side quests que você precisa fazer ao longo da sua vida para ganhar o XP necessário para que a sua main quest seja executada com propósito, seja executada com um sentido. Porque senão, a nossa cabeça vai fazer o que ela sempre faz. Isso não tem sentido, logo, não vou fazer. O nosso cérebro, ele é um aparato muito caro para se manter ativo. Ele gasta muita energia, muita caloria. Então, no que ele puder economizar, energeticamente falando, ele vai. E é por isso que às vezes a gente automatiza processos na nossa vida. Por exemplo, se você dirige, alguma vez na sua vida você já deve ter ido para algum lugar e esquecido o percurso. Por exemplo, várias vezes. Você entra em piloto automático. Ou você sai de casa pra ir em tal lugar e você não lembra ir no caminho. Você pegou o ônibus, foi lá, falou com não sei quem, você nem lembra. Você fala, eu falei com quem? Eu fiz o quê? Ah, você passou por onde? Nem sei, cara. Dirigido e quando se deu conta já chegou lá. E não lembra de sinaleira, não lembra de esquina, não lembra de semáforo, só para e pensa, caramba, cheguei. Então esse tipo de comportamento automatizado é o nosso cérebro tentando deixar a gente fazer atividades mais em stand-by para focar em outras coisas, afinal a energia que ele gasta é sempre muito alta. E quanto mais a gente vê o propósito e deixa as coisas serem mais naturalizadas organicamente no nosso comportamento, mais fácil é a execução. Pra gente entender isso agora em termos de neurociência, conversa de gente grande, eu fiz aqui uma linha, que você já deve ter visto caso tenha acompanhado os outros vídeos, mas é uma linha que mede a nossa percepção de tempo e esforço para a execução de uma tarefa. Quando a gente vê apenas o objetivo ou a recompensa final daquela tarefa, a gente tende a manter os nossos níveis de dopamina, que é o hormônio responsável pela nossa motivação, ou seja, por nos dar um motivo para agir, um motivo para a ação, nos manter engajado naquele comportamento. Quando a gente coloca a recompensa apenas no final da trajetória que a gente precisa executar para realizar ela, então a gente tende a ter esses níveis de dopaminas bem baixos e um pico apenas no final. Mas qual é o problema disso? O problema é, como a gente vai garantir que essa linha seja executada para ganhar aquele pico apenas no final,
e não parar no meio, ou seja, dropar o seu projeto logo de início, afinal ele está com níveis baixos de dopamina. Para fazer isso é lembrar das side quests, é lembrar das pequenas atividades que você precisa fazer ao longo da sua missão, que você precisa fazer para que aquilo seja possível. Botando isso numa visão mais prática, se você quer aprender um novo idioma, colocar o shape, aprender um novo instrumento ou até mesmo conversar com pessoas com maior nível de profundidade, tudo isso são recompensas finais, são resultados, são coisas que você ganha após todo aquele período de tempo e esforço. Mas para se manter ativo, se manter engajado, você precisa das suas side quests e reconhecer a recompensa dessas side quests. Então não basta você apenas reconhecer quando está com o shape ideal. Você precisa ver o quanto que cada treino vai te deixar mais próximo desse objetivo e realmente se sentir valorizado, sentir um nível de recompensação ao longo desses treinos. Assim como você não pode valorizar apenas quando você já estiver fluente nesse novo idioma. Você precisa reconhecer a importância que cada palavra, ou frase, ou sentença vai ter na formação do seu vocabulário como um todo. Então recompensar também essas partes. Assim como o seu objetivo é essas conversas mais profundas e esse nível de engajamento numa relação maior, você também precisa valorizar os pequenos passos, as pequenas interações que você vai ter com aquelas pessoas para alcançar aquele objetivo. Assim a gente consegue manter o nosso nível de dopamina alto durante o percurso, evitando com que a gente extingua esse comportamento. Lembre-se, comportamento sem função tende a ser extinguido. Logo, o processo também é importante. A lição desse capítulo não valorizar apenas a main quest, mas sim entender a importância das side quests para você ganhar o seu XP necessário para daí sim alcançar o seu objetivo principal durante a sua jornada. Isso aqui que ela tá falando é muito importante, que a gente já falou em outros vídeos aqui também, né? Principalmente no vídeo daquela menina, esqueci o nome dela, que ela é ruiva, que ela falou, eu sou fracassada aos 30 anos e tal, né? E pra quem não entendeu também o que ela tá falando. Primeira coisa, você precisa saber o que você quer de sua vida, né? Cara, você precisa, eu não vou, quando eu falo o que você quer da sua vida, não é só um grande objetivo. Não, mas são pequenas coisas na sua vida. Eu quero, sei lá, pequenos objetivos. Então, eu quero ter um emprego melhor, eu quero passar no vestibular aqui da faculdade e tal. São coisas, assim, que não vai demorar 15, 20 anos pra você conseguir, né? E são coisas mais palpáveis, mais objetivas, ao invés de, eu quero ser rico. Tipo, isso é muito vago, né? O que é riqueza? Eu quero ser uma pessoa de sucesso. O que é sucesso pra você? Então, primeiro você precisa definir objetivos, assim, sejam coisas que você quer alcançar, mas que não vai 20 anos para fazer, né? Eu tô falando aqui do primeiro passo. E realmente as pessoas que colocam toda a alegria, só vale a pena se eu conquistar esse objetivo aqui. E aí ela fica aqui tipo, cara, não, tipo, ela não curte esse processo. Ela vai chegar nesse objetivo aqui, quando ela chegar aqui, ela vai ter um picozinho de dopamina, ela vai ficar felizinha, tipo, ela vai ficar, e agora? O que eu faço? Ela vai ficar meio sem rumo. Então, o que é legal? É você, primeiro, pega esse objetivo, divide em etapas. Eu quero passar num vestibular aqui. Ou fala, não, todo dia aqui eu vou estudar tantas horas por dia, eu vou ver essa matéria, você organizou aqui teu cronograma. Então, cada cronograma que você consegue seguir de estudo, você tá mais próximo desse objetivo aqui. E aí você tem que aprender hoje eu consegui fazer minha rotina de estudo. Legal, você fica feliz com isso. No dia seguinte, eu fiz a minha rotina de estudo e fiz um pouquinho a mais. Legal. Então você vai curtindo o processo, ele vai deixar de ser tão maçante e aí você não vai ficar enrolando pra fazer. Com o tempo você vai, já vou fazer. Vai ficar meio automático. Você já vai conseguir fazer as tuas coisas para você atingir o objetivo do vestibular, do trabalho melhor, enfim, dessas coisas. E outra coisa, né? Às vezes eu quero esse objetivo, né? Que é o que ela tá falando aqui de main quest, né? Que é a história principal. O que seria as suas quests secundárias? É estruturar o como você vai ter a tua rotina para fazer esses pequenos passinhos até você chegar no objetivo, entendeu? Jogadores de Souls-like são um ótimo exemplo disso. Afinal, você precisa anotar e perceber cada erro e cada acerto durante a luta de um boss para repetir aquilo diversas e diversas vezes e aí sim alcançar o seu objetivo final. Então tenta usar essa mesma linha de raciocínio para a atividade que você quer desempenhar e para sua performance em alguma situação diferente da qual você precisa se engajar, quase como se estivesse na luta com o boss do Souls-like. Você vai cair, vai levantar, vai aprender com cada tentativa e erro e valorizar esses acertos que você teve para assim eles culminarem no objetivo final, que é vencer esse boss. Então, parabéns, jogadores de Souls-like, vocês já têm as ferramentas aí necessárias para esse primeiro tópico. Segundo ponto, loot box, quer dizer, via mesolímbica. O nosso cérebro é plástico, ele se molda a partir das nossas experiências e ele vai criando novas conexões a partir da exposição a elas. Então, quanto mais exposição a essas novas conexões, maior a facilidade que a gente vai ter de fazer o nosso cérebro conectar novamente depois. Então, a terapia de exposição, por exemplo, é justamente gradualmente a gente expor o paciente àquilo que ele teme ou aquilo que ele deseja,
para que gradualmente ele tenha o repertório comportamental naturalizado, ou seja, o cérebro dele acabe conectando que aquilo não faz mal ou que aquilo é natural de ser executado. Positivo. E de degrau em degrau, em algum momento isso vai se automatizar, isso vai entrar como algo intrínseco da pessoa. Então é muito importante essa noção de que o nosso cérebro é moldável às nossas necessidades e ao que a gente expõe ele. Quando a gente fala de sistema de recompensa, que basicamente falando é onde mais age na nossa via mesolímbica. É um nome que você não precisa decorar, mas é interessante você saber se você quiser se aprofundar. Mas basicamente é consenso que nós temos dois tipos de recompensa do qual o nosso cérebro interpreta. A recompensa intrínseca e a extrínseca. Isso é muito importante de combinar com o tópico anterior. Então presta atenção. A nossa recompensa intrínseca é aquilo que já é recompensador por si só. É algo que a gente já gosta simplesmente por gostar. Uma criança pode estar desenhando e a própria atividade de desenhar já é recompensadora para ela, e não o desenho final. Assim como uma criança que gosta de jogar futebol ou jogar vôlei, o próprio fato de estar jogando já é recompensador. Não necessariamente ele precisa ganhar o campeonato para se sentir realizado. Afinal, ele está jogando, ele está fazendo algo que gosta. Isso é a recompensa intrínseca. Comportamentos como beber água é uma recompensa intrínseca, caminhar, coisas mais naturais também que a gente tem um certo prazer na execução. Também existem as recompensas extrínsecas, que aí são aquelas que a gente tem externamente, seja o seu salário depois de trabalhar, seja aquelas horas de jogatina que você promete pra você mesmo que vai poder jogar depois de ter lido tal coisa. Então são comportamentos externos que a gente coloca como uma recompensa para aquela atividade que a gente precisa fazer. Então não é algo interno, é algo que a gente pega no ambiente e gera como estímulo para ficarmos mais motivados, digamos assim. Então entender esses dois tipos de recompensa é muito importante pra gente poder fazer aquela linha lá de recompensar o processo, né? Aquela linha de tempo e esforço e a nossa side quest ser reconhecida como algo positivo. Mas temos um adendo, a gente precisa ter muito cuidado nisso. Teve uma pesquisa que juntou diversas crianças diferentes, onde elas tinham atividades que eram recompensadoras intrinsecamente para elas. Seja desenhar, brincar com massinha de modelar, coisas que elas realmente gostavam de fazer. E a partir daí foi medido o nível de satisfação delas frente a essas atividades, que já era alto, afinal elas estavam fazendo por gostarem de fazer. Em seguida, elas foram recompensadas extrinsecamente por essas atividades. Ou seja, elas ganharam uma recompensa, uma estrelinha, um valor em dinheiro. Elas foram recompensadas com algo do ambiente, algo externo a elas, após realizar essas atividades. E aí foi percebido que a recompensa intrínseca dela, fazendo a mesma atividade, acabou, diminuiu. Que o grau de satisfação delas começou a diminuir por essas atividades que antes eram intrinsecamente recompensadoras. E muitas delas acabaram não continuando a desenhar ou a fazer o que elas gostavam se não tivesse essa recompensa externa. Que é o que o excesso de estímulo sempre vai causar na gente. Quando você tá muito estimulado, você tá acabando com o seu psicológico. Se você tá recebendo muito estímulo, tá se estimulando demais mentalmente, fisicamente, cara, você tá destruindo o seu psicológico. Pra você ver como algo externo pode moldar o que a gente acaba engajando também. É o famoso trabalhe com o que você ama e não ame mais nada. Se você quer realmente aprender essa nova habilidade ou fazer certo comportamento do qual você acaba procrastinando, mas que é importante pra sua vida, pra sua carreira ou pro seu desenvolvimento pessoal, você precisa enxergar recompensas intrínsecas nele e não apenas as extrínsecas. Quando eu falo em recompensar o processo, que eu falei no tópico anterior, e por que é importante, não é apenas achar recompensas externas, tipo, fui no treino, então eu vou comer um chocolate depois como uma pequena recompensa. Isso aí é você está se sabotando, né? Lá tinha uma academia que eu ia, né? Que tinha um Smart Fit ali, né? Dentro do shopping tinha um Smart Fit. E aí, de frente, abriu um quiosque de sorvete. Cara, o que mais tinha era gente de roupa de academia nesse quiosque de sorvete aqui. Vivia cheio. E a maior parte do público que tava ali comendo aquele sorvete era a galera que tava saindo ou entrando da academia, cara. Então a galera ia lá, treinava e não se sabotava também, mas ela queria, tipo, eu treinei, logo vou tomar um sorvete. Ou, eu vou treinar, então antes eu vou comer um sorvete antes aqui. São recompensas extrínsecas. A forma de recompensar o processo para sustentar o comportamento vem muito da intrínseca também. Então você precisa dosar. E não botando como vilão a extrínseca, né? Ela também é outro tipo de recompensa, mas ela não pode ser a única. Afinal, a gente pode reduzir o comportamento caso ela não exista mais. Deu pra entender? Então, recapitulando esses dois pontos, porque eles estão completamente interligados. Então, nossa percepção de tempo e esforço está muito atrelada a como a gente valoriza e reconhece o processo e as pequenas coisas pro objetivo principal. Então, a gente só consegue fazer essa sustentação de comportamento vendo o propósito e
vendo as recompensas dessas atividades para o meu objetivo final. E existem 2 tipos de recompensa do qual a gente vai poder atrelar nesse percurso, que é a intrínseca, a respeito de nós mesmos e coisas que a gente satisfaz naturalmente, onde a gente vê valor nelas por si só, e as extrínsecas, aquelas que a gente pega do ambiente e utiliza como fator recompensador. Então, esses 2 pontos completamente interligados e precisam ser observados. Nem que você pegue um papel e uma caneta e liste eles e veja visualmente para você realmente dar uma clareza para o seu cérebro. Afinal, comportamento sem propósito acaba sendo extinguido. Lembre-se disso, é importante. Virando a página, a gente chega pro terceiro ponto, que é cuidado com os bugs. Bugs podem ser divertidos, podem ser até engraçados de início. A gente pode ficar algum tempo jogando dentro de um bug e aproveitando também aquilo como uma experiência do jogo em si. E não tem problema nenhum quando esse comportamento é executado de uma maneira moderada. O problema é você ficar apenas rodando ao redor desse bug e não focar na sua missão principal e no objetivo do jogo em si. Quando eu falo de bug, eu posso estar falando de comportamentos hiperestimulantes, como redes sociais, pornografia, apostas, inclusive. E por que a gente precisa tomar cuidado com esses comportamentos muito estimulantes? Porque lembra que a gente estava falando da zona mesolímbica no tópico anterior? Ela é encarregada de cuidar das nossas doses ali de dopamina e de motivação para engajamento de uma tarefa. E essa mesma zona é responsável por cuidar de comportamentos dos quais você sente uma grande gratificação em fazer, ou seja, pornografia, redes sociais, apostas, videogame por si só, diversos comportamentos hipergratificantes, e também é a mesma zona responsável por cuidar de comportamentos não gratificantes, como estudar aquela matéria que você não gosta, ou entregar aquele trabalho no prazo, realizar uma atividade da qual você não quer fazer e logo você acaba procrastinando. O mesmo lugar, os mesmos componentes têm que dar conta de balancear isso. E aí você lembra que seu cérebro quer sempre automatizar tarefas para poupar energia? Quando você torna essa hiperestimulação algo recorrente, seu cérebro entende que é ali o maior nível de gratificação e logo ele automatiza esse processo e vai sempre clicar lá, entendeu? Ele não vai ir onde não tem essa alta recompensa, esse autoestímulo. Ele vai optar pelo mais barato, pelo mais fácil, pelo mais rápido e pelo processamento mais automático, que é lá no talo. Afinal, o mesmo sistema motivacional precisa dar conta de fazer você fazer suas tarefas e de fazer você assistir pornografia. Como é que você vai competir com isso? A gente tem vídeos aqui no canal tanto sobre vícios em apostas, quanto pornografia e diversas outras coisas interessantes na playlist Psicóloga Explica, que são vídeos mais na pegada de agora, que eu sento aqui e trago essas ferramentas. Então, se você quiser aprofundar em um desses temas mais especificamente, eu não vou ficar sendo repetitiva aqui e trazer todos os dados que eu trouxe lá. Então fica de dica caso você tenha alguma dessas questões aí na sua vida também. Quarto ponto. Acho que a gente já reagiu já a esses vídeos já. Nosso cérebro é visual. Por isso eu falei antes da gente escrever mesmo essas recompensas intrínsecas e extrínsecas das quais a gente vai atrelar no nosso comportamento, as nossas side quests, as nossas main quests, fazer tudo isso visualmente. Nosso cérebro trabalha muito bem com imagens. Um dos responsáveis pelo nosso processamento de informação, senso crítico, tomada de decisão e diversos outros fatores importantes para nossa racionalidade é o que a gente chama de córtex pré-frontal, que fica nesta partezinha aqui. E com essa era de informação o tempo todo, muitas vezes a gente pode acabar carregando o nosso córtex pré-frontal, deixando ele assim, over de tantos estímulos, de tanta informação, de tantas coisas das quais a gente precisa resolver. Então, como a gente pode fazer para aliviar o córtex pré-frontal? Como a gente pode fazer para fazer quase que uma extensão dele para fora e trazer esses planejamentos, essas datas, essas coisas das quais a gente não pode esquecer e que o processamento delas é feito pelo córtex pré-frontal? Como a gente alivia esse cara? Agenda. Eu vou ser a chata agora, cara. Você é a chata, mas você precisa ter uma agenda, uma forma de colocar a sua rotina, os seus dias, os seus compromissos. Então, resumindo, a utilização de uma agenda é quase como você desse uma extensão do seu córtex pré-frontal, aliviando a barra pra ele. Cara, isso aqui que ela tá falando é muito real, cara, muito real. Cara, se você convive com pessoas mais velhas, ou até mesmo você, essa pessoa mais velha, que tem aquela mania, não, tá tudo na minha cabeça. Não, eu sei de tudo, eu não preciso falar, eu não preciso escrever, eu não preciso formalizar, anotar numa agenda. Isso aqui, cara, ou você é essa pessoa, ou você já viu alguém assim. E eu era essa pessoa durante muito tempo. Eu ficava com um monte de pensamento rodando na minha cabeça o tempo todo, que eu não conseguia, muitas vezes, enxergar o óbvio, porque é um monte de pensamento passando o tempo todo na sua cabeça de maneira desorganizada, e eu não conseguia pegar pra focar em novas coisas, porque eu tava com um monte de coisa na cabeça de outros assuntos. Então, a partir do momento, no meu caso, eu uso o Excel para fazer isso, tá? Mas aí você pode usar o que você quiser. Eu comecei a anotar as coisas, isso aqui no dia tal, eu comecei a fazer a minha agenda dentro do Excel, né? No dia tal eu vou fazer isso, ou eu enviei isso aqui para fulano hoje, na data tal eu vou cobrar. Cara, minha cabeça começou a ficar muito mais limpa, as coisas começaram a fluir, ficou mais tranquilo o meu dia a dia. Eu não esqueci de nenhum compromisso, porque ele estava anotado. Quando você fica com aquilo só na cabeça, você vai acabar esquecendo de alguma coisa. Sim, melhorou muito a minha produtividade pessoal, profissional, e o cansaço e o desgaste no final do dia, de você, o seu desgaste, né, no final do dia, ele é muito menor.
do que se você estiver anotando, que se você ficar, não, tá tudo na minha cabeça, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Então essa dica que ela tá falando realmente, cara, eu já testei, usei, é muito bom, uso até hoje e recomendo, cara. Eu sei que é meio chato, você tá ali na correria, quer fazer um monte de coisa e tal. Ah, não, já tá pegando, eu ainda vou ter que parar pra anotar. Cara, vale a pena você utilizar um pouquinho do tempo ali. Você vai demorar 15 segundos pra anotar uma coisa. Cara, isso vai ajudar. Vale a pena você gastar esses 15 segundos pra anotar alguma coisa e facilitar a tua vida. Porque uma das melhores sensações é o seu eu do passado salvar o seu eu do futuro. É facilitar a tua vida em alguma coisa. Então, façam essa sugestão. Fazendo ele ser mais efetivo em outras tarefas. Então, a forma como você vai organizar os seus estudos, ou o que você precisa fazer amanhã de manhã, tudo isso você está deixando acumulado no seu córtex pré-frontal. Mas se você externaliza isso em forma de anotação ou de alguma agenda em si, você está dizendo para o seu cérebro, ok, isso aqui você não precisa mais se preocupar e pensar e ocupar espaço com isso, afinal você é caro energeticamente. Vamos pensar em outras coisas, vamos usar essa energia que sobrou para investir em outras atividades. Como que eu organizo a minha? Talvez seja útil para você também. Em geral, eu uso o próprio aplicativo do Google Calendar, o agenda do Google mesmo, que para mim é mais fácil porque eu consigo acessar ela tanto no computador quanto no celular, no tablet e afins, e ela é gratuita, então isso também não é uma publi nem nada, é só porque é bem de fácil acesso mesmo, então eu acho que é uma dica legal porque a gente consegue separar tudo em cor direitinho e tu consegue dar um check, quase como se tu riscasse aquele compromisso que você fez, o que também me deixa com uma sensação de realização e quase como se eu tivesse realmente gamificado aquilo e desbloqueado o desafio. E sim, a sua agenda vai precisar ser soberana, você vai precisar respeitar ela mais do que você respeita a sua própria mãe e não dar calote na sua agenda, afinal ela vai começar a perder importância. Mostre que ela é importante pro seu cérebro e, por favor, dá esse respiro pra ele. Quinto ponto, por último, mas não menos importante, o óbvio vai precisar ser dito, então salve o seu jogo pra não perder o progresso. O que eu quero dizer com isso? Inclusive, é um dos meus pontos mais fracos e o que eu tenho mais dificuldade de gerir. É o sono. Muita gente não sabe, mas para além do cansaço físico que a gente sente quando a gente dorme mal ou quando a gente não tem as horas necessárias para um bom sono, a gente fica com o nosso aspecto cognitivo carregado. Porque quando a gente dorme é quando o nosso cérebro limpa as toxinas das quais a gente foi despejando ao longo do dia. E assim ele facilita a aquisição de novas memórias, de novas habilidades. Então é um processo quase que regenerativo. Nosso cérebro é como uma cidade. Quando a gente está dormindo, ele continua funcionando, continua existindo e continua gastando energia fazendo essa limpeza dessas toxinas. Então tem um vídeo aqui no canal também sobre por que você está sempre cansado. Isso a gente fala um pouquinho mais de higiene do sono e afins. É um desafio bem complexo, mas vale a pena, porque depois que a gente regula nosso sono, depois que a gente dorme aquelas horas necessárias, a gente começa a se questionar, caramba, será que a vida sempre poderia ter sido assim, tão mais fácil? Então Sim. eu tento estar sempre pisando em ovos também com a minha própria rotina de sono, porque qualquer coisinha eu acabo me desregulando também, eu tenho bastante dificuldade de dormir cedo, mas é um desafio constante, eu diria. Então sinta-se abraçado se você também tem esse problema com insônia, mas um passo de cada vez a gente vai encontrando o caminho certo. Espero que todas essas ferramentas e modos de enxergar os seus desafios te ajudem a upar o seu próprio personagem, que é o melhor personagem do mundo, afinal é você mesmo. Então comenta aqui se você vai começar a utilizar a agenda, por exemplo, e coloca na sua própria agenda daqui a 14 dias voltar e responder seu próprio comentário. Assim a gente vai saber se você realmente conseguiu. E o fator grupal, a gente sabe que o ambiente tem muito impacto nisso. Então vamos fazer desses comentários aí um grande ambiente de incentivo. Muito obrigada pela atenção de sempre, espero que você tenha gostado e tchau. Talvez você tenha clicado nesse vídeo por estar com dificuldade de se engajar em tarefas que são importantes pra você, que são importantes pro seu progresso. Aqui. Cara, vamos lá, o vídeo dela, cara, como sempre os vídeos, né, dela aí, muito bons. Realmente eu acho que não, eu pelo menos desconheço, né? Se você conhece algum aplicativo ou programa de computador, né, fala aí pra gente. Mas eu já tentei fazer esse processo de gamificar a vida algumas vezes e eu acho fazer isso na agenda, né, assim, eu utilizo a agenda para anotar os meus compromissos, mas você falar que está gamificando a sua vida por causa da agenda, eu acho um pouco complicado. Então eu já busquei algumas vezes alguns aplicativos, né, que fazem isso, tem lá os seus personagens de acordo com as quests, mas eu nunca achei algo que é realmente assim bom, assim, tipo um aplicativo, um joguinho. Tem um que eu usei até um tempo considerar, chamava Habitica. Ele é para celular, eu utilizei um tempo, gostei, só que também chegou uma hora que eu dei uma enjoada, porque tinha que ficar tanto tempo configurando ele para ele funcionar, que eu também chegou uma hora que eu larguei mão, entendeu? Vamos só dar uma olhadinha nos comentários aqui, pra ver o que a galera falou. Pra quem é competitivo nos games, meu caso, gamificação da vida te transforma numa máquina. Eu tenho esse probleminha de platinar, galera. Sugestão de vídeo: como se desligar do trabalho, como fazer o descanso eficiente, como fazer pausa eficiente durante os estudos.
Saindo do trabalho às 17 horas, não é incomum só desligar às 8, 7 horas da noite. Praticamente no horário de dormir, nem consigo estudar. Isso aqui, eu tenho esse problema também de me desligar no trabalho. Seria excelente sugestão de vídeo para ela fazer aqui. Enfim, né, já deixei o like aqui, já sou inscrito no canal dela. Deixe o like no nosso vídeo e também se inscreva aqui no nosso canal, beleza?